capítulo 21. De Gênesis. Nós estamos na série, no livro de Gênesis. Estamos indo devagarzinho, mas estamos indo sobre os capítulos deste livro, e eu quero fazer aqui menção em alguns destaques aqui a respeito de capítulos anteriores. Nós estudamos, no último domingo que estudamos, foi a respeito do capítulo 17. Depois nós temos ali o capítulo 18, onde aparece aquela intercessão de Abraão para o seu filho, ou melhor, seu sobrinho chamado o quê? Ló, para que Deus não destruísse Sodoma. E nós já estudamos, utilizando o capítulo 18, quando lá atrás, no capítulo 11, capítulo 12, falamos de Ló. Então, no capítulo 19, Ló recebe os 2 anjos em casa. Nós falamos sobre isso lá atrás também, a respeito dessa ação de Deus livrando Ló. E agora nós chegamos aqui no capítulo 20. No capítulo 20, nós temos mais uma vez Abraão titubeando com aquela ideia de que, de repente, se ele conta que Sara é sua esposa, ele pode ser morto. E nós temos aqui, assim como aconteceu lá no Egito, essa pisada na bola de Abraão. Abimeleque é um rei que se levanta e tenta, ficar com a esposa de Abraão, porque Abraão diz que ela era irmã. Ele não conta que, na realidade, é só uma parte que ela é irmã, e não é, então, uma irmã verdadeira. Na verdade, ela é sua esposa. E o que vai acontecer é que, antes que Abimeleque tomasse ela como esposa, Deus intervém. Deus que teve que intervir para justamente Sara não ser tomada por Abimeleque. E Abimeleque, então, quando sabe disso, ele declara dizendo: como você faz isso, Abraão? Verso 8, Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Por quê? Porque ele estava com a mulher que é a Sara, mulher de Abraão. E o texto diz que Abimeleque não toma ela como esposa. Ou seja, pela graça de Deus, Deus dá esse escape para esse casal. Mais uma vez, essa caminhada de Abraão, diante de tantos desafios. E agora nós chegamos no capítulo 21. Nós temos no texto, a narrativa, já fazem 25 anos que eles estão peregrinando, desde que saíram de Ur, da região ali dos parentes de Abraão. E eles estão caminhando na direção da terra que Deus daria. E Deus não somente prometeu uma terra, mas prometeu também aquele que seria o filho da aliança, cumprindo uma profecia não somente a Abraão. Qual foi a aliança que Deus fez com o homem lá em Gênesis capítulo 3, 15? Da semente da mulher sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Você tem que lembrar sempre, como aliancistas que somos, a nossa salvação começa lá após a queda. Deus se levanta para resgatar o homem e promete um filho que seria da mulher, descendente da mulher, e que pisaria a cabeça da serpente, a serpente que enganou o casal, Adão e Eva. Mas dessa mulher, da barriga da mulher, de uma mulher, ser humano, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas para chegar lá em Jesus, Jesus tem que ter uma genealogia. Jesus tem que ter uma descendência, Jesus tem que ter uma terra, um povo. E quem é esse povo? É justamente essa nação que está para se estabelecer. A nação são os filhos de Abraão. Esses descendentes que agora, por meio de Ismael, foi por Ismael? Foi por Eliezer, aquele que era
o braço direito de Abraão, foi por ele? Não. Nós chegamos agora no capítulo 21 e nós veremos que esse é o filho da promessa. Capítulo 21, verso 1 diz assim, acompanhe comigo a leitura. Capítulo 21, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o quê? Não, vamos ler forte. Seu? É filho de Abimeleque? Não. É filho de quem? Com quantos anos? 100. É um velhinho que agora tem uma criança nos braços. Olha o que diz o texto. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E verso 7, e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um menino. Isaque cresceu e foi desmamado. Desde o dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Nós vamos focar até o verso número 6, verso 7. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Traga santo temor sobre os nossos corações nesta hora. Que nós possamos estar diante da Tua palavra, Senhor, desejosos, e que o Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas, que nós saiamos daqui com a Tua palavra guardada no nosso coração, de maneira que a nossa vida, o nosso coração seja terra boa, para que o Senhor possa fazer de nós frutíferos para a glória do Senhor. Encha-nos de fé, Senhor, acrescente a cada dia um crescimento na nossa vida espiritual, para a honra e glória do Teu próprio nome, ó Senhor. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. O texto diz, no verso 1, o Senhor visitou Sara. E eu quero então começar com o primeiro ponto, esse aspecto tão maravilhoso. Deus visita seus filhos. O texto diz, o Senhor visitou. Na palavra de Deus, nós temos a expressão visitar. Deus visitou. Quando iria Deus para abençoar ou para amaldiçoar também. Mas aqui nós temos Sara. E ela é uma mulher que já é idosa e que aguardou por muito tempo esse milagre. Ela acabou trocando as mãos pelos pés, lembram? Ela preparou um estratagema muito complexo e que deu, como diz a turma, ruim. Não deu bom. Ela teve um problema com a sua serva Agar. Ela tem uma situação difícil de lidar, porque ela fez com que a sua serva se tornasse, então, mãe de um filho de Abraão. Mas Deus disse para Abraão, e Deus disse para Sara. Se você depois, na sua casa, você pode ler o capítulo 17. Deus apareceu a Abraão quando ele estava indo a Sodoma. E Deus disse: daqui 1 ano, a sua mulher estará grávida. Há 25 anos eles aguardam. Deus podia ter mandado quando estava com 76, né? Estava bem mais jovem, né? Não, mandou agora com a idade de 100 anos. Quando Sara ouve, ela não crê direito, não. Ela dá uma titubeada. Ela dá um riso diferente desse que nós vamos ver aqui. Lá no capítulo 17 diz que Deus disse: Sara, você riu, Sara, mas é isso mesmo, Sara. Você terá no seu ventre um menino.
e você terá esse filho, filho de Abraão, o filho da promessa. E agora no capítulo 21 nós temos então Deus visitando Sara. E eu quero destacar a respeito dessa ação desse Deus Todo-Poderoso. Nós temos que conhecer Deus por meio da sua palavra. Nós temos que cada dia nos alimentar mais de Deus e saber que esse Deus que nós temos nas Escrituras é o Deus que está atento aos seus filhos. A palavra visitou, ela representa Deus viu, Deus agiu, Deus foi de encontro a Sara. Nós temos lá em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Abra sua Bíblia aí comigo. Capítulo 3. De Êxodo. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito do sofrimento de um povo. Quem é esse povo? O povo que era descendente de Abraão, sofrendo. Capítulo 3, verso 6. Diz assim, Êxodo 3, 6. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E o quê? Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Olha o verbo aqui. Conheço o sofrimento do meu povo. E verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Olha o que Deus diz a respeito daquilo que é o seu caráter. Ele intervém sobre a vida dos seus filhos. Ele agora vai visitar Sara. E esse Deus também, ao longo da história, ele visitou o seu povo. Esse povo, o povo de Israel, sofrendo debaixo do jugo dos egípcios. E agora Deus diz, eu vi, eu ouvi e eu desci, diz amém. Deus é um Deus que está lá no trono, amém? E ao mesmo tempo ele age aqui. Ele age. A intervenção de Deus acontece. A palavra de Deus diz que Sara foi visitada por Deus. Havia uma mulher que não tinha filhos, e não era Sara. O seu marido tinha 2 esposas, e todas as vezes que a outra mulher tinha uma festa, ela zombava da outra, dizendo, eu tenho, você não tem. E isso gerou uma angústia no coração dessa mulher. E ela passou a vida sempre preocupada e sofrendo com isso. Até o dia que ela estava no templo, estava num local de oração. E ela ora de todo o coração. O profeta desatento disse o que para ela? Você deu uma bebida aí na sua tarde. Aí o que aconteceu? Você está embebedada? Você está alterada? E ela diz, eu estou angustiada de alma, profeta. E sabe o que aconteceu? O profeta, ainda que insensível, orou e falou assim, olha, vai debaixo da graça do Senhor, que Deus te abençoe. E diz o texto, lá em 1 Samuel, você pode ler na sua casa depois, que Ana se levanta, limpa o rosto e sai confiada, sai com outra expectativa. Depois de 1 ano, ela voltou com o menino nos braços. Deus é um Deus que visita o seu povo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas 7, verso 11.
Diz assim, Lucas 7:11. Pouco depois, Jesus foi por uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. A mulher só tinha um filho, ela era viúva, e o que vai acontecer? Olha lá, observe. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Ela tinha só um filho e o seu filho morreu. E agora Jesus olha para aquela mulher e diz: não chore. E o texto, verso 14, chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus fez o quê? Restituiu a sua mãe. Verso 16, vamos juntos? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Aleluia. Deus visitou o seu povo. Jesus estava passando de passagem e lá vem esse cortejo fúnebre. Quando Jesus vê a cena, se compadece. Isso é maravilhoso, porque nós temos uma mensagem muito clara: Jesus não está alienado com os problemas mundiais. Jesus para ver a dor de uma pessoa anônima, que ele conhece, é claro, mas para nós era anônima. Uma cidade de Naim, região, e diz o texto, essa mulher que já era viúva, olha o sofrimento. Essa mulher que agora perde o filho, olha a condição social que ela teria agora. Qual o sustento ela teria? Muito provavelmente a mendicância. Viveria pedindo. E ela não tinha mais condição de sustento, além da dor que ela tinha. Perdeu o marido e agora perdeu o filho. E o texto diz que o Senhor deu uma ordem. Esse Cristo, nosso Cristo e Salvador, deu uma ordem. O menino se levantou e começou a conversar. Eu fico imaginando a cena, né? Que coisa extraordinária. E o texto diz que todos ficaram tão admirados que disseram: Deus visitou, Deus nos visitou. Esse Deus interviu, esse Deus visitou o seu povo. E eu quero então declarar nesta noite, eu não sei qual o motivo que te trouxe. Mais cedo já disse, né? Você veio aqui para louvar o Senhor? Adorá-lo? Bendizê-lo? Você veio aqui com alguma situação que você fala, difícil na minha vida? Tem ou não tem? Nós temos situações difíceis. Pode ser que não seja o contexto dessa mulher. Pode ser que não seja o contexto da mulher chamada Sara, que além de ter 90 e poucos anos, ela é estéril. E agora o que vai acontecer? Deus visita Sara, esse Deus que parou o momento de fúnebre, o momento de cortejo fúnebre, e diz: pare, olhe para a mulher, compadece da mulher. E ele intervém na história. E aqui, meu irmão, quero que você abra aí, ainda que está próximo, Lucas, você está com o dedinho aí? Senão na tela vai ser mais rápido. Lucas 1, 67 e 68. Olha só o que o Zacarias, o pai de João, o primo de Jesus, o João Batista, disse. O Lucas 1, 67 diz assim: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Israel é o Deus de Abraão. Israel é o nome do filho, descendente de Abraão, que chamava Jacó. E Deus mudou o nome para
Israel. E ele declara: porque visitou, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Esse Deus que nós servimos visita o seu povo. Você pode dizer amém? Ele visitou nós com grande poder. Ele visitou a todos nós que cremos nele, sua igreja, lá na cruz do Calvário. Ele nos visitou vindo em forma humana. E eu não sei o seu problema. Eu creio que Deus pode fazer. Deus pode visitar o seu coração ferido. Deus pode visitar a sua mente que está cheia de circunstâncias problemáticas. Pode ser qual circunstância for. Deus pode visitá-lo, trazer graça. Amém? Pode. Não quer dizer que vai. Pode. Mas Deus se importou tanto com você, que Ele visitou o seu povo, assumiu a forma humana, viveu entre os homens, se entregou na cruz do Calvário, morreu por você, ressuscitou, para que você tenha a garantia da vida eterna, e lá você não mais sofrerá com nada. Só quem recebe Cristo Jesus se arrepende dos seus pecados, confia nele, e aí está garantido, por meio da visitação de Cristo sobre este mundo, de maneira que o auge foi na cruz do Calvário. Deus se importou em visitar a sua vida, a sua família, para que você encontrasse grande salvação por meio da sua obra, para que você pudesse, a despeito dos problemas que você vive, Cristo Jesus se importou comigo. Cristo Jesus interviu. Cristo Jesus me socorreu. E claro, Salmo 34, verso 17, diz assim, Salmo 34, aqui na tela você pode acompanhar: os justos clamam, o Senhor os escuta e faz o que mais? E os livra de todas as suas angústias. Amém? Nós cremos. Você pode não ter uma intervenção miraculosa hoje. Alguém já disse, né? Um casamento para azedar demora às vezes anos. Pode ser que o conserto não vai ser assim. Mas você pode já experimentar da graça de Cristo Jesus e caminhar com ela para que Deus possa restaurar. Você pode sair daqui com o coração confiado que o seu desejo, a sua necessidade está diante do Senhor. A palavra de Deus diz, os justos, eles, aqui a minha versão está diferente, para mim na tela, os justos clamam, e o Senhor os escuta. Como que você se sente durante a semana em saber que o Senhor, Ele ouve o seu clamor? A nossa real situação, como miseráveis homens que somos, é uma dádiva saber que Deus se importa conosco e Deus nos visita. Eu fico pensando, né? Acabei de dizer, mas eu vejo a ação de Deus sobre nós em cada circunstância. Deus nos visita de diversas maneiras. Deus nos visita com a graça de nos conceder uma família. Deus nos visita com a graça da providência da saúde. Deus nos visita com a providência do sustento. Deus nos visita nos dando livramentos. Quantos? Deus visita aqueles que Ele sabe, que são o seu povo, ovelhas do seu pastoreio. No capítulo 21, verso 6, nós temos então agora uma nova informação importante. Deus visitou Sara e agora Deus é a fonte do prazer de Sara. Olha só o que vai acontecer. Verso 6. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. Mas agora esse riso aqui é diferente. Sabe quando você está numa situação que você diz assim:
não tem saída, não tem condições, e de repente você é agraciado, de repente você vê a mão de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Sara. Sara fica perplexa diante da ação de Deus, e ela faz um riso, aquela coisa de celebrar, de agradecer, de ficar sem palavras diante da bênção recebida. E sabe o que aconteceu? Sara entendeu. Ela diz, verso 6, e Sara disse: Deus me deu motivo. Isso aqui é muito, muito especial, muito importante. Sara, no capítulo 17, tem um momento que ela titubeia na fé. Ela está ali meio que tantos anos já esperando. O riso lá é diferente. Os estudiosos vão dizer que ali é uma incredulidade. Aqui é uma celebração. E a celebração começa não no objeto da celebração, ou melhor, no resultado da celebração, mas no objeto. Qual é o objeto de adoração? Qual é o motivo, a razão? É que Deus deu motivo para Sara estar feliz. Ela está alegre, ela está satisfeita, porque Deus a alegrou. E meus irmãos, tem gente que pensa que reformado, tem gente que pensa que calvinista é tudo gente que chupou limão. Está errado essa coisa. Está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Só quem conhece desse Deus de aliança, só quem nota nas Escrituras o quanto Deus se revela aos seus filhos, somente aqueles que experimentam o quanto Deus deseja ser Ele na vida dos seus filhos, a fonte de alegria, é que podem caminhar dizendo: o Senhor alegrou meu coração. E eu pergunto, em primeiro lugar, Deus já alegrou o seu coração? Eu não sei qual é o motivo, mas eu vou apresentar alguns motivos. Pode ser que você está alegre porque você recebeu uma bênção material. Pode ser que você recebeu uma dádiva, um trabalho. Tudo isso é bom, mas notem bem, o Salmo 126 vai dizer algo para nós, que declara como aqui ficou alguém que é visitado por Deus, alguém que agora tem um motivo de celebrar o nome do Senhor. Salmo 126. Está travado aí? Eu vou na Bíblia aqui então. Então vamos lá. Vamos juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu quero perguntar: Cristo Jesus fez grandes coisas na sua vida? A primeira coisa que nos alegramos no Senhor, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Como é que você se sente, Leonardo? Sendo perdoado hoje. Você, como miserável pecador que é, como eu, como nós, e agora, por meio da obra de Cristo, nós somos declarados, justificados. Não temos mais nas nossas mãos sangue, não temos mais na nossa mão o nosso pecado, porque Cristo o assumiu e levou na cruz do Calvário. E você hoje aqui, pode ser que você precisa rememorar a obra de Cristo no seu coração, porque Davi disse assim: a alegria da salvação foi-se embora. Para um crente, deixar de experimentar da alegria da salvação é uma tragédia. E nada que ele coloca no coração
os bens materiais, o casamento, os filhos, irá satisfazer esse homem, essa mulher. Sabe por quê? Porque o único que pode de fato trazer paz, satisfação, prazer, é a presença de Cristo, do Senhor, dentro desse coração. E a pergunta é, meu irmão, alegre-se, porque o Senhor, Ele tem para nós fontes de alegria. Ele tem para nós um saboreio de caminharmos em meio a adversidades e o nosso coração se alegrar no Senhor. E eu quero perguntar mais. O salmista disse, Salmo 34, 2, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Quantas vezes Deus, nesse ano 2023, visitou o seu coração e trouxe esperança? Quantas vezes Deus visitou o seu coração e Ele, o Senhor, se revelou como a fonte da sua satisfação? Se você experimentou isso, tem uma notícia para você: você é um crente em Cristo Jesus. Para quem não experimentou, pode ser que você procurando na solução financeira, no namoro, no casamento, na realização profissional, você jamais terá satisfação plena na sua alma, porque Deus é a fonte da nossa alegria, e nós só podemos estar em paz, nós só podemos celebrar, nós só podemos nos alegrar, se o nosso coração estiver alinhado ao Senhor. Sara encontrou uma dádiva. Sara encontrou que no Senhor ela podia de fato confiar. Esse Deus que proveu, a palavra é proveu um filho a ela. Sara está feliz, mas eu quero convidá-lo a pensar a respeito o quanto nós devemos celebrar por saber que o Senhor, Ele está sempre com a sua mão, os seus olhos sobre nós. O Salmo 40, verso 16 diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Porque, meus irmãos, todos nós que experimentamos da graça do Senhor, podemos nos alegrar no Senhor, podemos dizer: Senhor, o Senhor tem me visitado, o Senhor trouxe no meu coração a mudança de estado de espírito. Se você ainda não experimentou, se você tem caminhado um ano, 2023 está acabando, né? Um ano difícil, coloque o seu coração na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu deixei de celebrar, eu deixei de me alegrar no Senhor, ou então eu nunca me alegrei. Pode ser que seja hoje a sua primeira noite ouvindo o convite da palavra de Deus. Sara encontrou em Deus o motivo do seu riso, a sua satisfação, e Deus cuidou. Deus deu um filho a ela. Eu pergunto para os crentes aqui: Deus tem cuidado de você? Você pode dizer: Deus cuidou e proveu na minha vida muitas coisas. Eu nunca vi ninguém desamparado. A não ser que seja por causa do reino. Se Deus tiver que levantar alguém aqui, por causa da perseguição cristã, e tiver que ser morto por causa da perseguição cristã, sabe o que vai acontecer com ele? Se Deus tiver esse plano, ele vai morrer. Por causa do nome de Cristo Jesus, ele vai morrer. Mas por causa do nome de Cristo, quando ele morre aqui, o Senhor recebe na glória, ele é um vitorioso. Não há na vida de um crente motivo para dizer: Deus não tem motivo, não tem me dado motivo para celebrar o seu nome. Pelo contrário, você estará com Ele eternamente. Nem mesmo você pode atrapalhar o plano de amor em caminhar com você, e de maneira que você viverá com Ele eternamente. Ele deseja alegrar o seu coração.
Lucas 10, 20 diz assim, vou ler o Evangelho de Lucas: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, escrito nos céus. Eu quero então destacar. Você tem motivo, você fala, agora, pensando bem aqui, qual motivo eu tenho para celebrar em 2023? Eu convido você a celebrar o Senhor, a fazer dele a sua satisfação, porque ele escolheu você a pertencer àqueles que ele chamou para viver com ele eternamente, e o seu nome ele escreve com uma caneta irrevogável, não tem borracha que apaga, ele escreve o seu nome, é um decreto, e você passa a viver com ele eternamente. Ah, pastor, mas é que você não sabe os problemas que eu passo. Você não sabe os perrengues que eu estou sofrendo, as angústias que eu estou na alma. Se alegre no Senhor. Alegre o seu coração no Senhor, porque Deus já visitou a sua vida tantas vezes, continuará visitando, e Ele deseja ser Ele a fonte da sua alegria. Há esperança até para os flamenguistas. Não perde o foco, viu, Elias? Tem angústia de todo tipo. Tem umas que é bobagem, mas tem tantas sérias. E um terceiro e último aspecto. Acompanhe comigo, verso 4, 21, 4. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Lembra a respeito que nós estudamos sobre a circuncisão? Deus pediu e Abraão fez. Agora, nós vamos notar aqui novamente Abraão, um homem de fé. A primeira coisa que ele pega o menino, põe o nome dele de Isaque, riso, alegria do Senhor. Trouxe alegria sobre a nossa casa. E agora, o que eu jurei, eu cumpro. Ficou contando, hoje é o primeiro, amanhã é o segundo. 8º dia, vou levar o menino. Não é igual o presbiteriano que fica até os 15 anos para batizar o menino. Misericórdia. Se você é presbiteriano e faz isso, não entendeu nada, Luan? Não entenderam nada. Tem que levar o menino para batizar. A aliança do Senhor. Está na dúvida? Me procura depois. Capítulo 11 de Hebreus, nós temos que ler lá, verso 8. Aqui na tela para sermos rápidos, para nós lermos juntos. Hebreus 11, verso 8. Abraão cumpre o que Deus diz. E o terceiro ponto e último, Deus tem prazer na obediência de seus filhos. Deus tem prazer em ver os seus filhos respondendo. Vamos ler juntos? Pela fé, Abraão, quando chamado, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. 25 anos para receber o filho. O filho. A terra, ele viu de longe. Ele viu não a terra aqui, não as planícies apenas. Ele viu, mas ele sabia que, como o autor aos Hebreus, a cidade que ele aguardava é que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o Senhor. A Nova Jerusalém. Mas aqui, observe o início do versículo. Está lento hoje aqui, hein? Pela fé, Abraão, quando chamado, respondeu. Abraão responde pela fé. Irmão, saiu do meio do seu grupo, saiu do meio da parentela e caminha. E olha o que vai acontecer. Agora, no 8º dia, Abraão disse: eu sou crente. E se eu me comprometi, eu faço. Porque o menino que Deus me deu não é meu, é do Senhor. E eu vou lá me comprometer e fazer aquilo que Deus pediu. Amém?
Obediência. Tem pais que acham que levar o menino na escola dominical e dar um mau testemunho durante a semana vai fazer dele um cristão. Engano. Abraão agora assume um compromisso. Eu vou levar esse menino, vou de fato circuncidá-lo, porque Deus pediu o 8º dia, cumpre. E também nós vamos ver agora 11:11, a Sara. A Sara foi redimida, olha lá. Capítulo 11, verso 11. Hebreus. Diz assim, pela fé. Olha lá, aquela mulher que tinha titubeado. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou, não é dela o poder, ela considerou fiel aquele que havia feito a promessa. E eu quero então destacar, meu irmão, minha irmã, você hoje tem desejo em obedecer ao Senhor? Vamos lembrar? Deus nos visitou com grande salvação, Cristo na cruz do Calvário. Amém. Deus, o que Ele fez mais? Deus é o motivo e a fonte da nossa alegria. Ainda que não haja frutos na vide, ainda que nos falte alguma coisa, Cristo é a satisfação da minha alma, por isso posso continuar cantando e celebrando o seu nome. Existe uma grande questão, o nosso coração rendido ao Senhor encontra nele satisfação. E agora um terceiro aspecto, Deus tem prazer, Deus observa e tem alegria na obediência dos seus filhos. Notem, meu irmão, que Sara, apesar, e eu quero destacar essa frase, Sara, apesar de ser estéril, apesar de ser idosa, confiou no Senhor, confiou naquele que fez a promessa, e por ela confiar, o que aconteceu? Verso 8, vamos lá? Olha lá o verso 8, 11, perdão, 11. A internet está lenta hoje aqui, dali para aqui está demorando, é hoje, cara, quando cita o programa, pronto, está tudo isso aí, ó. Olha lá, pela fé, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o quê? Poder. Sabe o que é esse poder aqui? É o poder que ressurgiu, aquele que estava morto no 3º dia, é o poder de Deus sobrenatural que intervém em algo que para o homem não pode mais fazer nada, é o poder de Deus que levanta alguém que já está destruído, é alguém que já está com um nome, um carimbo, uma mulher idosa, estéril, uma mulher sem filho, que não teve, Deus agora intervém sobre Sara, e diz o texto, apesar, e eu quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão, você deseja caminhar com Cristo e andar em obediência? Mas aí você vai dizer para mim, pastor, eu desejo caminhar com Cristo, apesar da minha preguiça de ler a Bíblia, apesar da minha atitude tantas vezes mundana, eu quero caminhar com Cristo, mas o meu casamento, apesar do meu casamento, eu quero caminhar com Cristo, mas aquela situação que me prende nos vícios, meu irmão e minha irmã, eu quero convidá-lo. Notem que a palavra de Deus nos mostra que o que nós temos aqui em Sara é alguém que recebeu de Deus graça. Lá em João 15:16 diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e diz mais, e os chamei com o propósito, designei para que vão e deem fruto. Sabe o fruto que procede de Deus na sua vida? É aquilo que na sua caminhada, apesar da sua incredulidade,
apesar da sua situação no casamento, apesar da sua vida cheia de vícios, emaranhado, apesar da sua fraqueza, Deus pode nos dar, Deus nos oferece sua ação poderosa, graciosa, porque lá em Isaías diz assim: agindo o Senhor, Isaías 43, 13, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Você não pode ser retirado das mãos de Deus. Diz o texto: agindo eu, quem me impedirá? E eu quero então perguntar: é impossível você caminhar na presença de Deus? Não, porque é o próprio poder de Deus que vai intervir na sua caminhada. Meu irmão, eu convido você a observar o que acontece na vida de pessoas comuns aqui na igreja. Tinha um rapaz, não vou contar o nome não, né? Tinha um comércio, ele ficou meio sem graça de me receber na casa dele, achou que eu ia julgar ele pelo comércio, pela vida dele, não sei. E aí eu falei assim para ele: vamos caminhar. Aí eu dei uma Bíblia, eu tenho o maior orgulho disso. Eu dei uma Bíblia na mão dele. Sabe o que ele me disse? É a primeira vez que eu tenho uma Bíblia. Fiquei feliz. Falei, ó, dei a Bíblia para a mão certa, né? Dei a Bíblia para a mão certa. Depois de um tempo aqui na igreja, hoje, você já viu o índice, que tem umas Bíblias que tem uns índices assim, né? Ele falava assim para mim no início: pastor, eu passo um aperto para encontrar os textos, porque é rápido demais, a turma já acelera, já leu. E ele disse assim para mim: hoje eu estou feliz, porque quando leio o texto, eu já estudei o texto, eu já coloquei os meus olhos sobre aquele texto, e graças a Deus, eu estou aprendendo a amar a palavra de Deus. Sabe o que se chama? Pastor Fábio Odebeste. Miserável pecador de pastor. A igreja semear, melhor que a nona, porque só aqui que acontece isso. Herege. É o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, Deus tem prazer em nos ajudar a obedecê-lo. Você não caminha sozinho, Ele te dará forças para você começar a amar a palavra de Deus, para você viver os valores de Deus, e Ele te capacitará para você encontrar nele satisfação. Contar outro caso, pode? Casal todo arrebentado. Você não sabia que lado estava mais amassado. Bateu de frente e caiu para os dois lados. Caiu na igreja semear. Eu falei para ela: tá assim ele? Tá. E eu também estou assim. Falei, então, vamos recorrer ao Todo-Poderoso. Ele pode. Nós conversamos, separaram de papel passado. E continuamos orando. E eu falei para ela: olha, vamos continuar orando, Deus sabe o melhor. Sabe o que aconteceu? Depois de uns meses, Deus visitou o coração lá do servo de Deus. Falou: vai lá conversar com ela. Vai lá conversar com ela. Os dois conversaram. Os dois falaram assim: se depender de nós, o nosso casamento é um fracasso. Mas se nós buscarmos do Senhor e encontrarmos o seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos dará forças para nós termos um casamento restaurado. E sabe o que aconteceu? Eles creram nisso. E vou contar um detalhe. Hoje são uma bênção no nosso meio. Foi a primeira vez que eu vi o papel do divórcio e o papel do casamento de novo. Consertaram rápido, louvado seja Deus. E eu quero convidá-lo. Qual é a dificuldade que você tem de caminhar hoje, alegrando o Senhor, celebrando a presença de Deus, tendo prazer na presença de Deus? Qual é o seu apesar de? Qual é? Entregue diante do Senhor.
pode ser que seja uma pornografia. Nós vivemos um tempo complicadíssimo. Pode ser que seja uma situação na sua família, pode ser que seja o seu coração. Diga: Senhor, é pelo teu poder que eu quero caminhar, quero me ver livre pelo teu poder, quero caminhar de uma maneira que o Senhor tenha prazer na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, para a glória do teu nome. Eu quero orar com você. Fique em pé.